Livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, também o verso 16. Aleluia, Jesus. Livro de Atos, capítulo 16, o verso 16 está aqui também. Eu quero ler na minha versão dessa Bíblia aqui que eu tenho. Então eu queria pedir que vocês prestassem bem atenção na leitura. Amém? Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, o lugar já existia, amém? Veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau, que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam como vocês podem ser salvos. Aleluia, tem um mistério nisso, irmãos, nós vamos ver isso essa noite. Ela faz isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante, o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e arrastaram até a praça pública. Diante das autoridades, eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles em 2 blocos de madeira. Mas, mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da tua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados, e em seguida ele levou Paulo e Silas para a sua casa, lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los, podem ir embora em paz. Amém? Aleluia. Irmãos, eu começo a olhar para as coisas de Deus e eu começo a ver
Deus agindo, e as coisas que Deus faz, da forma que Deus faz. Eu vejo um tempo em nossas vidas, em nós como igreja, em nós como pais, como mães, como mulheres, como homens, lá fora da igreja, no trabalho, em casa, nos lugares que frequentamos, como os jovens, nas faculdades, nas escolas, e eu vejo Deus trabalhando, sabe? Trabalhando os seus planos em cima dos nossos planos, mas em um tempo em que Deus está desconfigurando algumas coisas e descodificando outras coisas, sabe? Num tempo em que Deus está confundindo as coisas, para que Ele possa estabelecer a vontade dEle. Nossos planos, não é que Deus quer apagar os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos propósitos, as nossas vontades, não. Mas Deus, em cima daquilo que nós estamos fazendo, Deus tem um plano superior aos nossos planos. Amém? Deus vai usar a tua casa, o teu plano de vida, o teu projeto de vida, a tua história. Deus vai usar a tua vida profissional, o teu ministério, para estabelecer o projeto e o propósito dos céus. E quero dizer para vocês, e não vai apagar o seu. Amém? Amém? Amém. Olha só, a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles saem com um projeto. Amém? Eles tinham um plano, eles tinham um projeto. E aparentemente, pela leitura que nós fizemos, no versículo 16 diz assim: certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, já existia um lugar de oração. Amém? Já era um lugar que eles estavam acostumados a ir, um lugar pronto. Amém? Então, olha só, então eles têm um plano e um projeto para aquele dia. Eles têm um plano e um projeto. Amanhã você tem um plano e um projeto, não tem? Amanhã você vai levantar e falar assim: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu vou em tal lugar, eu vou trabalhar, meio-dia eu vou almoçar, tal hora. Da mesma forma que você tem um plano e um projeto para o seu dia, você tem um plano e um projeto para o seu casamento, não tem? Amém? Ou você não tem, irmão? Se não tiver, pode largar a mão, pede para matar, né? Que não tiver sonho, não tiver vontade, não tiver plano, tá morto, né? Só enterrar, né? Vamos lá, nós chora um pouquinho, volta do caixão, né? Clama o Senhor, canta aquele louvor, lá verei. Se você não tiver plano, irmão, precisa ter plano. Tem gente viva aqui dentro ou não? Oh, aleluia, gente. Pelo amor de Deus. Isso que eu estou na missa. Amém. Então você tem um plano para o seu dia de amanhã, para a sua semana, mas você também tem um plano para o seu casamento. Você tem um projeto para a tua vida financeira. Você tem um projeto para a tua família. Você tem um projeto para você. Nós precisamos, irmãos, viver para o amanhã. Nós precisamos sonhar com o amanhã, porque os sonhos, os projetos e os planos nos fazem estar vivos para o amanhã. Amém? Porque se você não sonhar para o amanhã, se você não tiver uma expectativa na promessa do amanhã, você parou de viver. O que fez José passar 17 anos sendo condenado, sendo preso, sendo julgado, sendo acusado, vivendo escravo, vivendo numa cadeia, e esperar 17 anos, irmãos, praticamente, para poder viver a promessa de Deus na vida dele, foi sempre ter a expectativa do amanhã. Então nós temos planos, nós temos projetos, tanto para o dia de amanhã, como para o ano, como para a nossa vida, para a nossa história. Todos nós queremos ser alguém em algum segmento, em alguma coisa, não é assim, irmãos? Amém? Então eu quero que você entenda que você é Paulo e Silas, dizendo assim: olha, eu estou indo para o meu projeto. Qual era o projeto de Paulo e Silas? O lugar de oração, não era, irmãos? Era um lugar, eles estavam indo para um culto. Amém? Como você também, da mesma forma que você tem os seus compromissos pequenos, você também tem os seus compromissos grandes. Da mesma forma que você tem os teus projetos, os teus planos pequenos para o amanhã, você também tem os seus planos e projetos grandes para uma vida toda. E é nisso que a relevância da mensagem é essa. Então eles partiram, irmãos, por um plano que eles criaram, que eles decidiram. E no meio do caminho, o plano, o projeto foi interrompido.
Mas não é que ele não ia acontecer, irmãos. Deus estava desconfigurando e descodificando a causa do negócio. Porque em cima dos teus planos, irmãos, em cima dos teus projetos de vida, Deus também tem um projeto com você. Deus quer usar os teus projetos para estabelecer projetos do céu. Deus não quer mudar você para fazer as coisas. Ele quer usar você do jeito que você é, irmãos. Com a sua identidade, com a sua história de vida, com as tuas habilidades. Ele quer usar você sendo você. Você não precisa representar, você não precisa falsificar, você não precisa dizer que você é alguém quando você não é. Você está me entendendo, irmãos? Ele quer te usar do jeito que você é, com os teus planos e projetos, mas Deus vai fazer do jeito dele e não do nosso jeito. Então no meio do caminho Paulo e Silas estão indo. Aí a Bíblia diz que tinha uma mulher que ela estava o quê, irmãos? Endemoniada, não era? Com espírito ruim. Mas gente, pensa uma coisa comigo aqui. Olha só, o que essa mulher com espírito maligno falava? Que eles eram quem? Que eles eram servo do Deus Altíssimo e que eles anunciavam a forma de ser salvos. Irmãos, olha só, eu conversei isso com a minha esposa hoje. Muitas vezes a gente está preocupado. Eu tive uma conversa com uma pessoa e ele disse: olha, você é pastor e tal, né? Tem que... pastor usa roupa diferente, pastor anda de outro jeito e tal. Eu falei: meu irmão, eu e você, a gente segue a mesma fé. Aí ele falou: é verdade. Ele ficou meio assim, falou: não sei se a fé desse pastorzinho vai, né? Mas eu e você, falei, eu e você nós seguimos a mesma fé, a nossa fé está em Cristo, não é? É. Só que eu e você nós temos uma diferença. Ele falou: mas qual? Se Cristo, a fé é a mesma em Cristo. Eu falei: você está preocupado em o que os outros vão ver. A minha preocupação é o que Deus está vendo. É o que me diferencia de você. Quando você está preocupado em estabelecer coisas para que as pessoas vejam, eu estou preocupado em fazer coisas para que Deus veja. É o que me diferencia de você, meu amigo. Porque alguém pega uma prostituta e vai para um motel e ninguém vê. Só que Deus está vendo. Talvez muitas pessoas não tenham essa preocupação. A preocupação é em fazer algo para que as pessoas vejam. Eu não, meu irmão. Falei: a minha fé, a minha caminhada é fazer coisas para que Ele vê. E muitas vezes para que Ele vê, muitas pessoas não precisam ver. Eu faço uma pergunta para você: a tua fé hoje, a tua caminhada com Deus, é para mostrar para alguém ou é uma fé em Cristo? Você está vivendo uma caminhada do Evangelho para mostrar para os outros? Ou você está vivendo algo com Deus para que Deus enxergue você? É isso, irmãos. Ou você é Noé na terra, ou você é a turma que não entra na arca. Porque no meio daquela multidão Deus falou assim: vou matar todo mundo. Mas tinha alguém que não vivia como os outros viviam, que não fazia as coisas que os outros faziam. E o mundo espiritual, Deus que é espírito, estava vendo ele. Eu quero dizer para você, irmãos, nesse período aqui, nessa caminhada, nesse projeto de Paulo, indo para o lugar de oração, ele não tinha problema com as autoridades romanas, naquele momento, amém? Só que as autoridades romanas, naquela situação, não tinha condenado ele, ele estava vivendo uma vida tranquila, com uma caminhada legal, estava indo, andava, mas quem enxergou Paulo? Foi o mundo terreno ou foi o mundo espiritual? O espiritual. Aí eu faço uma pergunta para você: o que pesa mais? Enquanto você está buscando ser visto no mundo material, você está sendo apagado no mundo espiritual. Mas quando você se apaga no mundo material, você começa a ser visível no mundo espiritual. Quando ele começa a caminhar, não é as pessoas que notam Paulo, mas sim o espiritual. Satanás anunciou que ele era servo do Deus Altíssimo. O inimigo disse: ali está o servo do Deus Altíssimo. Eles anunciam a forma de ser salvo. Irmãos, não adianta a gente representar algo aqui se a gente não move o celestial.
Não adianta a gente querer ser o pá aqui na frente das pessoas, o crente da frente, o crente que as pessoas vê, o crente que não sei o que, e no mundo espiritual a gente não move nada. O que a gente tem que mover é o espiritual, irmãos. Nós como igreja nós temos que andar. E a hora que a gente anda, diabo falando assim, nossa, ali está o servo de Deus. Onde você passa, o inimigo fala assim, vou bater em retirada, porque ali tem homem de Deus, tem mulher de Deus. Aonde você chega, pode ser no candomblé, aonde você for, onde você entrar, o ambiente é dele, mas a hora que você entra, o ambiente é do céu. Irmãos, você carrega o céu, você tem que mudar o ambiente, você muda, desestrutura o mundo espiritual, o mundo maligno, sabe por quê? Porque você carrega a luz, e você tem identidade de servo de Deus. É essa identidade. Olha só, irmãos, vamos trazer para a realidade de hoje. As pessoas vêm na igreja para pedir para Deus algo externo. Aí quando consegue, a primeira coisa é desfilar ou mostrar que tem. Olha, eu tenho, olha isso. Do lado de fora. Sabe o que o Espírito Santo disse no meu coração esses dias? Disse assim, filho, a igreja precisa deixar de ser cambista. Eu falei assim, nossa, mas que palavra é essa? A igreja precisa deixar de ser cambista. Aí eu fui para a palavra. Quando Jesus manifesta o ministério dele, irmão, primeira coisa que ele faz é ir em Jerusalém. Antes dele começar a fazer milagres, curar coxo, cego, surdo, fazer paralítico andar. Aonde que ele vai, irmãos, em Jerusalém? No templo. Irmãos, Deus não vai fazer fora, se antes ele não fizer dentro. Amém? Ele precisa arrumar dentro primeiro. Ele foi na igreja. Quem é a igreja, irmãos? Quem é a igreja? Quando ele chegou na igreja, nas portas da igreja, do templo, tinha os cambistas. O que os cambistas faziam, irmãos? Eles vendiam pombo, cordeiro e boi. Sabe por que, irmão, que eles vendiam isso? Eu vou explicar para vocês. Antigamente, lá atrás, um judeu que morava muito longe, ele pelo menos ele tinha que uma vez por ano, levar uma oferta no templo em Jerusalém, uma vez por ano. E quando chegava essa vez ele ia, provavelmente sempre perto do período da Páscoa, que eles iam levar essa oferta, que eles iam lá o mais rico levava um boi, mais ou menos levava um cordeiro, já o mais fraquinho das pernas levava uma pomba. É assim, está escrito na palavra, é desse jeito. Mas aí, irmãos, quando eles faziam a viagem, era muito difícil, a viagem, quando era muito longe, levar o animal. Então, o que a lei autorizou? Que eles pudessem vender o animal lá na terra deles, certo? E com o dinheiro, eles pudessem chegar aqui, e chegar lá em Israel, em Jerusalém, e comprar ou um cordeiro, ou uma pomba, ou um boi. Que eles pudessem comprar isso aí, para poder fazer a oferta do sacrifício. Aí quando eles chegavam lá, por isso que na frente do templo foi construído os cambistas. Ali os cambistas já aproveitavam, trocava dinheiro para eles, eram agiotas, já vendiam os animais. E aí o cara chegava, pegava um animalzinho mais ou menos, falava assim, não, está bom, pode ir. Mas não sabia a procedência, não sabia a origem. E ali, essa era a oferta. Então as pessoas começaram a distorcer a oferta do templo. Então quando Jesus ele chega na frente do templo, ele vê aquele monte de cambista. O que Jesus faz? Pega um chicote, não é? E desce a lenha, chuta as barracas do cambista e falou assim: vocês fizeram da casa do meu pai um comércio. Esse lugar não é para isso, esse lugar é a casa de oração, casa de relacionamento, a casa do meu pai. Chegaram em Jesus e disseram assim: Jesus, mas com que autoridade você faz isso? Eu tenho autoridade para derrubar esse templo em um dia e construir em
em 3. Agora eu quero levar isso para o mundo espiritual, amém? O que estava acontecendo, irmãos? A igreja verdadeira aqui dentro, isso aqui, está negociando com o céu, amém? Está negociando com o céu. A igreja virou cambista, sabe? Eu vendo ali, compro aqui, eu troco aqui, e sempre botando Deus no meio das coisas, sabe? Usando a casa de Deus para compra, para venda, usando a presença do amado para o lugar de relacionamento, o lugar de intimidade, o lugar de habitação do Deus Altíssimo, que é a igreja. Diz assim comigo: eu sou a igreja. Virou uma bagunça de sentimentos aqui. O meu orgulho, a minha vaidade, o meu desejo de ser, o meu desejo de mostrar, os meus planos, os meus projetos, as minhas coisas são mais importantes. Irmãos, os seus planos não podem ser maiores do que o plano de Deus. Os seus projetos não podem ser prioridade antes do céu ser prioridade na tua vida. Amém? Você não pode negociar as ofertas. Você não pode comercializar aquilo que Deus colocou dentro de você. Nada pode ser maior do que o teu Deus. A casa de Deus é o lugar da morada dele. Quando ele fala que ele destrói em um dia e constrói em 3, ele está falando do templo, irmão. Disseram para ele assim: nossa, mas como é que o senhor pode? Isso aqui foi construído em 40 e poucos anos. Como é que em 3 dias o senhor construiu? Você acha que Deus estava dizendo, Cristo estava falando sobre as paredes, irmãos? Nós precisamos olhar hoje, irmãos, com mais intensidade para a vontade de Deus. O que nós somos com Deus, os nossos planos, os nossos projetos, aquilo que a gente é no mundo espiritual. Ou a gente é um cambista que está o tempo inteiro querendo barganhar com Deus, comprando ofertas e vendendo as coisas, sabe, as coisas de Deus, usando a igreja para conquistas pessoais. A igreja somos nós. Essa é a questão. A igreja precisa deixar de ser cambista, irmãos. Ser cambista, nós estamos trocando os presentes de Deus. A igreja é lugar de oração, aqui dentro é lugar de intimidade, é lugar de habitação. Essa é a questão, irmãos. Os planos de Deus, irmãos, não podem ser alterados. Por isso que Deus está mexendo com muitas coisas. Paulo e Silas, no meio do caminho, quem reconhece aqueles homens como servo de Deus não é pessoas, não é o mundo material, mas é o mundo espiritual. Você acha, irmãos, que quando você é cambista, quando você move as coisas na sua necessidade, você acha que o mundo espiritual está te reconhecendo como uma autoridade do céu na terra? Porque, irmãos, ou eu ofusco a minha luz para que a luz dele brilhe em mim, ou eu não tenho espaço para as coisas do céu, porque é tanto negócio dentro de mim, é tanta coisa acontecendo aqui dentro, é tanto movimento, é tanta projeto pessoal se desenvolvendo, é tanto meu quero, eu vou ser, tanto isso dentro de mim, que não tem espaço para a verdadeira habitação. É um tempo, irmãos, que nós não é tempo de a gente buscar reconhecimento na terra, mas sim no celestial, irmãos. A gente precisa movimentar o céu, irmãos, e o inferno saber que você tem identidade do céu. Quando Paulo para no meio do caminho, por vários dias aquela mulher anuncia: ele é servo, o espírito maligno, o demônio, ele é servo do Deus Altíssimo, e ele anuncia a forma que você pode ser salvo. Naquele certo dia Paulo para, indo para o seu projeto, e diz assim: sai em nome. Na mesma hora, o inimigo saiu, não foi, irmãos? Que autoridade é essa, irmão? Que autoridade é essa? Agora fala para mim: ai, pastor, eu estou numa luta. Quem que é, filho, que está lutando com você? É o Exu Caveira. Mas quantos? 7. É 7? É 7. Quem mais? O Zé. Que Zé? O Pilintra. É o Zé Pilintra. É, filho.
aos inimigos. Filho, então está errado. Se eles estão te vencendo, é porque tem alguma coisa errada. Se eles estão te destruindo, tem alguma coisa que está errada. Porque se você é servo do Deus Altíssimo, ele tem que saber que Jesus venceu ele na cruz do Calvário. Ele não vai ser vencido, irmãos. Ele já foi vencido. Ele não vai ser derrotado. Ele já foi derrotado. Vocês estão entendendo, irmãos? O inimigo, ele não tem que se levantar contra você. Ele só vai dizer para todo mundo ouvir que você é filho de Deus. O próprio inimigo vai falar ao teu respeito, dizendo que você é filho do Deus Altíssimo, que você é servo do Deus Altíssimo, que você é representante do céu na terra. Você está entendendo, irmão? O peso que você precisa. O que nós temos que buscar não é coisas materiais, mas sim espiritual. Porque se não resolver dentro, irmão, não vai resolver fora. Por isso que antes de Jesus fazer qualquer milagre, ele foi no templo. A igreja, ele precisa resolver a igreja é a cabeça, a igreja é o começo. Se ele não resolver aqui em mim, em você, ele não vai fazer lá fora. Está entendendo, irmãos? Para que ele possa fazer, para que ele possa salvar aqueles que estão perdidos, primeiro ele precisa fazer em mim e em você. Senão ele não vai fazer lá fora. Primeiro lugar que Jesus foi quando chegou em Jerusalém foi na igreja, arrumar a igreja. A igreja é lugar de habitação de Deus, não é lugar de cambistas, pessoas que negociam com as coisas de Deus. Estão entendendo, irmão? Você precisa entrar na igreja e sair daqui hoje com autoridade no mundo espiritual. Amém? Com essa autoridade, 1000 vai cair de um lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Irmão, olha só, você vai passar pelo fogo, irmão, e o fogo não vai te queimar. Você pode passar pela maior tempestade em alto mar, mas a palavra do céu foi liberada ao teu respeito. Você não vai afundar. Aleluia, porque Deus está com você. Você é filho de Deus, você é servo do Deus Altíssimo, e você carrega a salvação, irmãos. Aleluia. E quando Paulo com a autoridade do céu, a Bíblia diz que ele expulsa aquele demônio, e na mesma hora o demônio vai embora. E aquela mulher dava lucros para o seu dono, porque ela era escrava, com as suas adivinhações. E por causa daquele motivo, dele ser luz na terra, de ser uma autoridade do céu na terra, ele tem um preço para pagar. Prendem ele. Antes de prender, levam ele para a praça. E faz o que, irmão? O chicote come, não come? Eles apanham. Olha só, irmãos. Pare para olhar comigo. Pense bem. Você tem um plano de vida. Você tem um projeto de vida. Você é homem de Deus. Você é mulher de Deus. Você está em comunhão com o Senhor. Você está servindo a Deus. Você está sendo um instrumento na tua igreja, um instrumento no teu trabalho. Você é homem e mulher de Deus na terra. Aí você tem os teus planos, você tem os teus projetos, você tem os seus sonhos. Aleluia, glória a Deus por isso. Só que você está caminhando para eles. E por você ser crente, e por você ser servo do Deus Altíssimo, e por você ser filho de Deus, e por você ser uma autoridade de Deus, você é preso, irmão. O plano foi por água abaixo, os planos e projetos de vida seu. Te arrancaram do lugar que você estava querendo, caminhando e sonhando para ir. E além disso, você apanhou. Não tem muita gente apanhando da vida, irmãos? Quantos de nós já não estamos apanhando da vida ou já apanhamos da vida? Quantas chicotadas nós já levamos lá fora, irmãos? Quantos sonhos nossos foram interrompidos? Quantos planos e projetos nossos foram parados? Ou só eu que vivi isso aqui? Tem gente que viveu? Levanta a mão aí, irmão. Eu tenha vivendo? Ou esteja vivendo? Quantos, irmãos? Aí você vai falar assim para Deus, assim, olha assim: poxa vida, Deus, olha o que custou ser fiel. Aleluia. Olha o que custou estar na caminhada.
Olha o que custou ser crente. Parece que o cara lá de fora vive uma vida melhor que a minha. Parece que o cara que não é crente vive melhor do que eu. E eu estou apanhando, levando chicotadas da vida, e estou preso aos meus problemas. Paulo e Silas apanhou e foi preso. E um detalhe da prisão: depois de apanhar tanto, irmãos, jogaram ele na prisão. E tem um detalhe importante dessa prisão de Paulo, de Paulo e Silas: eles amarram os pés de Paulo e Silas. O pastor disse sobre equilíbrio lá, não é? Você não tem equilíbrio se você tiver com os pés amarrados, irmãos. Você não consegue dar um passo para frente. O que o inimigo quer fazer, irmãos, o que ele tenta fazer muitas vezes, e Deus permite que isso aconteça. Olha só o mistério. E Deus permite que isso aconteça: você apanhar da vida, você levar chicotadas da vida, você ser preso e chegar ao ponto que você não consegue dar um passo para frente. Quem já viveu isso, irmão? Não precisa levantar a mão não. Quem já viveu isso? Eu já vivi isso, irmão. De estar na mesma situação que Paulo e Silas estavam, chicotada da vida, apanhando da vida, preso, ainda com os pés amarrados. Não posso dar um passo para frente. Aí você olha e fala assim: cara, que preço é esse ser crente? Como é doído ser crente, como é doloroso ser crente. Só que tem algo que Paulo e Silas nos ensina com toda essa história, que é isso que é o relevante dessa mensagem hoje, que nós vamos entender agora. Eles tinham um plano e um projeto, não tinham, irmãos? Não importa a situação ou o lugar que você esteja, os planos não podem apagar dentro de você. Não deixe o inimigo apagar os teus sonhos. Não deixe ele apagar a chama que queima em você, o desejo de vencer, o desejo de chegar. Faça do lugar que você está o melhor lugar que você esteja em Deus. Quando você está em Deus, você nunca é prisioneiro e nem escravo. Eu vou te mostrar isso. A Bíblia diz que quando chega meia-noite, Paulo e Silas começam a adorar o Senhor. Eles começam a cantar a Deus, louvores de adoração. E no meio dos louvores de adoração, eles começam a orar também. Irmãos, imagina o peso da oração. Irmãos, se o inferno, olha só, se o inferno sabia quem era Paulo e Silas, você imagina o céu. Aí os caras estão amarrados com os pés, todo machucado, apanhou da vida, sofrendo, preso ao caos, preso à situação. Põe uma aí pra gente adorar, Adesão. Uma aí famosona, assim, aquelas do flashback mesmo, aquelas da antiga. Uma aí pra gente fazer. Vamos fazer uma imitação de Paulo e Silas. Uma assim, sabe, assim. Olha só, irmãos, Paulo e Silas presos. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu. Aleluia. E agora me alegro em sua. Mais uma vez foi na cruz, todo machucado, fui na cruz, preso, apanhou da vida, mas os olhos estavam em Cristo, irmão. Meus pecados nada lá fora pode te prender, nada do que você vive pode te tirar da presença dele. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Aí quando eles começaram a adorar, irmãos, se o inferno sabia quem eles eram, você imagina o céu. A Bíblia diz que teve um terremoto na cadeia, e os alicerces da cadeia começaram a se mexer, e as correntes foram sendo quebradas.
as portas da cadeia foram sendo abertas. Olha isso aí, irmãos. No meio da adoração, no meio da oração, aquilo que eu disse aqui antes, esse é o momento de você clamar por Ele. Não é momento de você, irmãos, não é momento de chorar, é momento de clamar por Ele. Não é momento de falar assim: perdi, estou morto, não deixa as percas te pararem, não deixa os planos que foram confundidos te pararem. Há um propósito de Deus em cima de tudo isso aí, irmãos. Pastor, mas eu precisava chegar, eu precisava conquistar. Estou dizendo para você, você vai conquistar, você vai chegar. Só continue adorando. As cadeias foram se rompendo, os grilhões foram quebrando, as portas foram se abrindo. Hora que o carcereiro acorda, que ele vê correntes no chão, portas da cadeia aberta, que ele vê tudo, ele fala: acabou para mim, cara, vou me matar. Ele fala: vou me matar, acabou para mim. Pega a espada, e quando ele vai se matar, olha só, Paulo diz: ei, não faça isso, está todo mundo aqui. Agora, irmão, as cadeias abriu, as correntes quebrou. Se era nós, irmão, não fala que você vai ficar, que você não fica. Irmão, o cara preso, acorrentado, apanhou o dia inteiro, viu uma luz no fundo do túnel, a porta abriu. Irmão, olha, só ia dar nós na correria. Mas você sabe o que Paulo e Silas me ensinam, irmão? Que quando eu estou em Cristo, eu não estou preso, eu estou livre. Irmãos, entende algo? Quando você está em Cristo, nada de fora te prende, irmão. Nada te escraviza. Você pode passar pela pior fase da tua vida, você pode passar pelo pior momento da tua história, mas nada te faz ser um escravo. Você sabe por que ele não era escravo, irmãos? Porque quem é servo não é escravo. E antes dele ser preso, o inferno disse: ali tem servo de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Você sabe o que te faz deixar de ser escravo e ser livre das prisões do mundo? Quando você entende que você é servo. E o que o servo faz, pastor? Ele serve. E o que o escravo faz? Ele é escravizado, ele é preso, ele está trabalhando debaixo de um jugo de condenação. Quando o inferno disse: ali é servo do Deus Altíssimo, já disse a identidade dele. Ele poderia ser preso, ele foi e poderia ter sido por mais 1000 vezes. Ele sempre ia ser livre, irmãos. Quero dizer para você, a igreja sarada, ela não é cambista, e ela não está escrava, irmãos. Quando a Bíblia diz que você é livre, é esse livre que ela está falando que você é. Você pode passar pela maior tempestade da tua história, irmão, que você é livre. Você pode passar pelo maior caos, pelos maiores problemas, você é livre. Nada te prende, porque você está em Cristo Jesus. Por isso que Paulo não fugiu, irmão. Por isso que Paulo não saiu correndo. Não ia mudar a vida dele. Ele falou: não, filho, nós estamos aqui, não saímos correndo, não se mata não. Quando o cara vê que os caras não fugiu, irmão, o que aquele cara faz, que o carcereiro faz? Cai de joelho diante de Paulo e Silas e fala assim: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Irmãos, fala para mim um negócio. Vou fazer uma pergunta para vocês.
Qual foi a mensagem que Paulo pregou para esse carcereiro? Fala para mim. Qual foi a mensagem? Ele pregou uns 30 minutos, 40 minutos, 1 hora? Ele trouxe um sermão? Ele ministrou? Não, irmão. Não pregou. Irmão, qual era a imagem que esse cara tinha de Paulo? De um cara que estava desrespeitando as leis romanas, que estava contra as leis romanas. Olha só, sabe o que eu quero dizer para você? Um cara que não estava, esse cara não tem, Paulo não tinha reputação nenhuma diante dos romanos. Essa era a visão que esse carcereiro tinha de Paulo. Um cara que não tinha reputação diante dos romanos, um cara que apanhou, que não respeitava as regras. Esse é o cara. Porque, irmãos, por muitas vezes, sabe o que acontece? Você sabe o que a igreja veio fazer na terra? Veio confrontar as coisas do mundo. A igreja não se vincula com as coisas da terra. A igreja não aceita as ordens da terra. A igreja não se condiz do jeito que as trevas estabelecem as regras. A igreja está aqui para pregar a verdade, irmão. A igreja veio para ser luz. Você sabe por que a Bíblia diz que nós somos carta vivas? O verbo se fez a carne, novamente se fez verbo. Quem é esse verbo? Quem é a carta viva? Porque ele disse: eu estou com vós e vós estáis comigo. Eu sou a luz do mundo, mas também vocês agora é a luz do mundo. Vocês estão entendendo, irmãos? O verbo se fez carne, viveu como homem, venceu as batalhas como homem, reinou como Deus e deixou nós como carta viva. Nós somos Paulo anunciando o evangelho. Nós somos o céu na terra. Eu quero dizer para vocês, olha só, aquele cara não ouviu uma mensagem espetacular. Paulo não pregou para ele. Paulo era o cara sem reputação, sujo, que estava preso, que tinha apanhado. Mas esse cara, no meio do caos, no meio da cadeia, no meio dos problemas, ele adora o nome do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? E ele mostra para aquele homem que ele nunca está preso, e nunca esteve preso. Aquele cara cai diante de Paulo e fala assim: Paulo, então, me fala com o que eu preciso fazer para ser salvo. Paulo ministra uma palavra bem curtinha para ele, dizendo assim: se tu creres em Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Crer em quem, irmãos? Será salvo só o cara, ou ele e a casa dele? Olha só, o cara pega Paulo e Silas, o que prendeu, o que amarrou os pés, pega o lenço, começa a fazer curativo, começa a cuidar deles. Sabe o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Aqueles que bateram em você, aqueles que te traíram no meio do caminho, aqueles que viraram as costas para você no meio do percurso, não gera mágoa não fica triste não, porque se você não estiver preso a isso, a sentimentos, a mágoas, a coisas do passado, Deus vai permitir que essas pessoas venham cuidar de você amanhã. Eles vão ser instrumento de Deus para cuidar de vocês amanhã. Os que viraram as costas no meio da caminhada vão voltar para te ajudar amanhã. Deus faz essas coisas, irmãos. Olha aqui, eu vou até ler para vocês, irmãos. Olha aqui, isso é lindo. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes, e Deus escolheu as coisas que o mundo acha loucura, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Irmãos, o que Deus está fazendo, a conta minha e sua não vai fechar nunca. Deus vai trazer gente que bateu na gente para cuidar da gente. Deus vai trazer gente para sentar na nossa mesa que no meio do percurso traiu a gente.
Esteja preparado que Deus vai trazer esses na mesa, irmão. Aqueles que bateram, aqueles que xingaram, Deus está fazendo as coisas acontecer para trazer de volta e falar assim: eu vou cuidar de você. E o mais importante não é para te honrar, não, irmão. Você sabe por quê? Porque em tudo isso Deus tinha apenas um plano. Deus tem um plano com os seus planos. Diz para a pessoa que está do seu lado: Deus tem um plano com o seu plano. Diga mais uma vez: Deus tem um propósito com o seu propósito. Diga mais uma vez: Deus tem um projeto com o seu projeto. Aleluia. Deus está totalmente envolvido com você, irmãos. Deus está totalmente envolvido com a tua casa, com o teu dinheiro, com o teu negócio, com a tua vida espiritual, com a tua vida sentimental. Deus quer você por inteiro, irmãos. Tudo que é teu é de Deus, e tudo que é de Deus é teu também. Aleluia. Aleluia. Ele não quer só te salvar, Ele quer salvar você, os teus vizinhos, a tua casa. Ele não quer só te salvar, Ele quer salvar você, os teus filhos, o teu marido, a tua esposa. Ele vai salvar todos que estão perto de você. Aleluia. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Eu creio nisso, irmão. Eu creio nisso. Aleluia. Depois que o carcereiro cuida dele, leva ele para casa, a Bíblia diz que todos ali se convertem, e todos ali se batizam, irmão. Sabe, irmão, Deus faz de um ambiente de caos, pega um ambiente de caos e transforma num ambiente de glória. Deus está fazendo coisa, irmão, na minha vida e na tua, que é inexplicável. Deus vai pegar a tua prisão e vai fazer num ambiente de glória. Deus vai fazer das tuas lutas ambiente de adoração, irmão. Aleluia. Deus está movimentando as coisas. Olha, Deus disse para mim assim: filho, diga para a igreja que eu estou desconfigurando as coisas, eu estou descodificando as coisas, eu estou mudando as coisas. Não procure entender o que eu faço, mas cumpre princípios, exatamente, só faça. Não fica querendo perguntar por quê, como é, como é que vai ser. Não, irmão, só faça. Só faça. Glorifique, irmãos, adore. Não pare de lutar, não pare de caminhar. Seus planos, os teus projetos vão ser realizados, só continue. E ele fez da casa daquele guarda toda uma casa de adoração, um ambiente de glória. Ali houve batismo, ali houve conversão, houve arrependimento. E a Bíblia diz que quando amanhece, o carcereiro volta para a cadeia. Olha só, irmãos, pô, o cara podia ir embora, velho, e não foi. Ele volta para a prisão. Irmão, o que é uma noite de choro, se tem um amanhecer todo para você sorrir, de alegria? Irmãos, não fique tranquilo, que a noite, ela não vai durar para sempre, o amanhecer vai chegar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. A alegria vem em toda noite. Presta atenção. As pessoas falam assim: olha, a noite é do inimigo, a madrugada é das trevas. Tá bom, pode até ser escuridão, as trevas, a madrugada, mas quando você está em Cristo, irmãos, Paulo fez da madrugada um culto, um ambiente de glória, um ambiente de adoração. Houve batismo, houve conversão, houve entrega, houve arrependimento, houve uma casa inteira se prostrada diante do Senhor numa madrugada. Aí a Bíblia diz que quando amanhece, Anderson, amanhece, sabe, imagina o sol nascendo, o amanhecer, o sol saiu. A Bíblia diz que os líderes romanos avisam o carcereiro que eles poderiam soltar Paulo e Silas. Quando a noite acaba, irmão, o dia amanhece, uma nova história começa. Quando as portas se abriram, você sabe que eu creio que Deus falou para Paulo e para Silas, dizendo assim: filho, continue a sua jornada, continue os seus planos,
continue os seus projetos. Irmão, se a noite está difícil, se está difícil, Deus está usando as tuas dores, as tuas dificuldades para gerar salvação em casas, em famílias, em pessoas que precisam do Jesus que você carrega. Deus tem um plano com a tua dor, Deus tem um plano com a tua crise, Deus tem um plano com o teu deserto, Deus tem um plano com a tua dificuldade, Deus tem um plano com tudo aquilo que você está passando, Deus tem um projeto com isso. Olha só, irmão, mas o amanhecer chegou, e quando o amanhecer chegou, ele não precisou fugir, ele não precisou sair correndo, em fuga. Quando amanhecer, as portas já estavam abertas para ele. Você sabe o que eu quero dizer para você? Que portas vão se abrir ao amanhecer amanhã. Quero dizer para você, irmão, pastor, eu estou chorando tanto, pastor, eu estou sofrendo tanto, mas Deus tem uma palavra para você essa noite. Ao amanhecer, portas que há muito tempo esteve fechada, Deus vai abrir, que só Ele pode abrir. Amém? E eu vou dizer para você, irmãos, olha só, pastor, por que Paulo não fugiu? Há um mistério nisso, né? Olha só, quando eles começaram a adorar, quando eles começaram a orar, que a glória começou a se derramar, os alicerces começaram a tremer, a Bíblia diz que as portas da cadeia, por que ele vai se desesperar para ir embora, para sair correndo, para fazer uma fuga? Se porta que Deus abre, está aí a resposta, irmão. Por isso que Paulo estava suave na nave, estava fera. Irmão, quem abriu a porta é Deus. Se Ele abriu, quem é que fecha, irmão? Você acha que a autoridade romana ia chegar, podia ser o fera, eu vou fechar a porta? Não fecha, irmão. A palavra do céu já tinha sido liberada, e quando a palavra no céu já é liberada a teu respeito, até o inferno sabe o que foi liberado para você. Você está entendendo? Só era uma questão, irmãos, olha só, há sempre um projeto de Deus na tua vida. Primeiro ponto, quando você busca ser reconhecido, quando você busca espiritualmente, reconhecimento espiritual, autoridade espiritual, presença, nós ministramos, falamos isso aqui, o céu e o inferno no mundo espiritual sabem quem você é, amém? Não sabe, irmãos? Só para vocês entender, eu estou encerrando. A história de Jó foi contada, não foi? Só foi contada depois de uma manifestação espiritual, porque o céu sabia quem era Jó, o inferno sabia também? Também, porque o diabo foi lá, o inimigo foi lá, e quando ele chega, a hora que ele estava chegando, o diabo não fala de Jó, Deus fala, tem visto meu servo Jó? Eu tenho olhado, tem rodeado a terra, né? Só que, irmãos, Deus quer fazer da tua história uma história conhecida aqui fora. Deus quer te fazer de você uma resposta, e respostas precisam ser divulgadas. Paulo era naquele período, era alguém com autoridade espiritual, reconhecida pelo céu, pelo mundo espiritual, pelo celestial, e também pelo mundo das trevas. O diabo sabia quem era Paulo, o diabo sabia, o céu também sabia. Só que aí, irmão, Roma, a Itália, também precisava saber a verdadeira identidade de Paulo, que era servo do Deus Altíssimo. Se você não for servo do Deus Altíssimo no espiritual, pastor Paulo, você nunca vai conseguir ser servo do Deus Altíssimo no material. Primeiro é dentro, irmãos. Se não resolver dentro, lá fora não acontece.
Por isso que quando Jesus chegou em Jerusalém, a primeira coisa que ele foi fazer é arrumar a igreja. Se não arrumar aqui, irmão, lá fora não tem jeito. Todo o projeto de Deus com essa história era o quê? Salvar a família do carcereiro, os presos reconhecerem a Jesus, e o importante, todos saberem a verdadeira identidade de Paulo. Não basta para Deus, Deus agora era um nível maior, não era só o espiritual mais, era o material. Se você for referência no espiritual, naturalmente você será referência no material. Buscai primeiro, e as demais coisas. Se você não for o cara no espiritual, irmão, você não vai ser o cara no material. O mal da igreja, que virou uma igreja cambista, que está negociando as coisas da terra com aquilo que é espiritual, não vira nada, irmão. Vai ter que apanhar, levar muita chicotada, vai apanhar muito ainda, para poder entender que você não pode negociar com as coisas de Deus, que com as coisas de Deus não há negócio, não há barganha, há entrega, a oferta de verdade. Amém? Você crê nisso? Então eu quero dizer para você, que portas Deus está abrindo ao teu respeito, amém?